Bueno, estamos acá en Jurassic Paleo. Acá tenemos a Rodrigo Ten Müller, que es el descubridor del Venetoraptor gazenae, recientemente publicado en la Nature. Y vamos a hablar también, bueno, de tanto de este. Yo ya tengo acá algunas preguntas, pero me parece que todo el tiempo del mundo no va a alcanzar para contestar las preguntas que tengo. Espero que me entiendas. Más o menos me entendés, ¿no? Más o menos. Sim, Ah, sim. bueno, perfecto. Así que bueno, podríamos empezar hablando de cuáles fueron tus comienzos en la paleontología brasilera. ¿Qué te llevó a estudiar paleontología? Sim. Bom, eu desde criança sempre gostei de dinossauros. Fui daquelas crianças que adoravam Jurassic Park, dinossauros de brinquedo. Então, sempre foi um sonho para mim seguir na carreira de paleontólogo. Então, era algo certo assim que eu gostaria de fazer. Então, quando eu comecei a minha faculdade, a minha graduação, eu passei a trabalhar em um laboratório de paleontologia, fazendo preparação de fósseis, escavação de fósseis, porque eu sou natural da cidade de Agudo, e nessa cidade a gente tem fósseis. Então, durante os períodos de férias das aulas, eu ia para esses sítios, procurava fósseis, comecei a juntar alguns materiais, alguns espécimes, e através disso eu comecei a estudar também esses materiais. Então, na graduação, durante a graduação que eu fiz entre 2010 e 2014, é que eu tive meu contato com a paleontologia mais acadêmica. Então, a partir daí que eu comecei a ter certeza que seria esse caminho que eu gostaria de seguir. La gente mucho lo ve al científico, ¿no? Mucho como alguien lejano, alguien difícil de alcanzar. Y eso también dificulta el tema de la empatía, de poder relacionarse con otras personas. Hablando de Venetoraptor, ya directamente después, si querés, vamos un poco para dinosauriformes y dinosaurios basales. Bueno, el Venetoraptor salió por lo que vi en el paper de la zona de Valle de Veneto, cerca de la zona donde vos estás viviendo. Y bueno, lo excavaste vos porque vivís ahí, también vivís en esa zona. Y ahí hay zonas con sedimentos del Triásico y como fue todo el proceso que te diste cuenta de que había más restos y que era una especie importante y de lo que vos estudiás, ¿no? Sim. Bom, como eu trabalho no CAPA, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Universidade Federal de Santa Maria, um dos nossos principais objetivos é fazer um monitoramento dos sítios paleontológicos aqui da nossa região. E esses sítios eles são muito ricos, a gente tem muitos fósseis importantes, né, incluindo os primeiros dinossauros, né, alguns dos dinossauros mais antigos do mundo. Então a gente vai sempre estar fazendo esse trabalho de monitoramento, verificando se há algum espécime novo aparecendo na superfície. Então, nesse caso do Venetoraptor, foi em uma dessas visitas periódicas, uma visita de monitoramento, no sítio Buriol, que é de onde já havia saído Buriolestes, que é um dinossauro muito importante. Então, lá havia parte do material exposto, principalmente o fêmur, que é um osso muito característico para Lagrepetidius. Então, a partir do fêmur já é possível caracterizar e diagnosticar facilmente um Lagrepetidio. Então, quando a gente se deu conta de que havia esse fêmur exposto em mais partes, a gente já estava bem feliz, bastante contente com a descoberta, porque Lagrepetidios são muito raros no registro fóssil, principalmente dessa idade. E é um grupo que eu sempre tive interesse, mas nunca tive muitos materiais para trabalhar, né? Então foi um material que me alegrou muito ter acesso a ele. Então a gente escavou o restante dos ossos que estavam ali expostos. Eu fiz o trabalho de preparação em laboratório, algo que não demorou muito, né? Em alguns poucos dias eu já tinha todos os ossos preparados, o sedimento no entorno deles, né, removido, para que a gente pudesse observar toda a anatomia desse material. E conforme fui fazendo essa preparação mecânica, foi possível ver que ali a gente teria mais do que o fêmur, né? Boa parte do crânio. Já é o Lagrepetidio com mais partes do crânio preservadas. A gente observou aquele bico,
a estrutura em forma de bico, que lembra as aves de rapina, aves que caçam hoje em dia. E, principalmente, a parte mais interessante, ao meu ver, foi a mão do animal, né, que tem os metacarpais, articulados em posição, além das falanges, né? Então foi possível ver que o dígito 4 é mais longo do que os outros, né? Uma característica que a gente poderia estar esperando em Lagarpetidius, mas ainda não tinha nenhum fóssil mostrando isso, né? Então a descoberta desse material foi mais ou menos assim. Surgiu de uma visita de monitoramento em um sítio, e a preparação foi uma preparação rápida, porque não eram muitas peças e é um sedimento fácil de preparar com bisturis. En pocos días es posible remover todo el sedimento en torno de osso. Perfecto, y los lagarpétidos, tanto como los lagosúquidos, son un grupo de dinosauriformes y ahora pterosaurimorfos, los lagarpétidos, pero los lagosúquidos están más, se cree, hacia la línea dinosauriana que los lagarpétidos, ¿no? Sin embargo, ambos tienen rasgos que vos esperarías o que vos ves que lo van a desarrollar terópodos o dinosaurios. Por ejemplo, el tema de los metacarpos, ¿no? Que vos mencionás que van haciéndose cada vez más largos hacia afuera de la mano, ¿no? En otros el 3 es más largo en el Lagarpeton, y después, bueno, para el lado también de los lagosúquidos, no sé muy bien cómo es la mano, pero la morfología de los tarsales se le ha dado muchísima importancia, y también, por ejemplo, las diferencias entre Lagosuchus, Marasuchus y Pseudolagosuchus, que se interpretó también. Lo interpretó Bonaparte, que fue mucho a Brasil, ¿no? Que fue uno de los grandes, también pioneros en Brasil, como por ejemplo con el Guaibasaurus candelariensis. ¿Hay alguna información que vos veas que, por ejemplo, como Marasuchus, Lagosuchus o Pseudolagosuchus, el Lagarpeton o Venetoraptor pudieran representar estadios ontogenéticos tempranos en lugar de más avanzados del desarrollo, y que los rasgos más juveniles estén relacionados con los dinosaurios que los adultos? Eu ainda não consegui estudar muito a fundo a ontogenia nessas criaturas, mas é um tema muito interessante. A gente tem observado algumas coisas em Dromomero, os estudos principalmente do Dr. Nesbitt e o Griffin, que observaram o desenvolvimento de estruturas ao longo da ontogenia, como o quarto trocânter, por exemplo, que é uma estrutura que vai ligar um músculo, né, da perna até a cauda, que se desenvolve durante a ontogenia. Então, eu imagino que vão haver características muito importantes na diagnose que vão ser controladas pelo desenvolvimento ontogenético nesses animais. Por exemplo, o Venetoraptor, ele tem um trocânter, uma plataforma trocantérica, que é uma estrutura transversal, parte proximal do fêmur, marcada, bem desenvolvida, o que é, de certa maneira, incomum em Lagarpetidius. Alguns têm, né, por exemplo, a forma da Argentina, o Dromomeron gigas, que eu acredito que possa ser uma estrutura bastante controlada por variação ontogenética. Mas a gente ainda precisa ter mais materiais para ter um controle mais rigoroso a respeito dessa variação ainda. Y después, con respecto al tema, ¿no?, del pico, ¿no?, entre comillas, habría que aclarar a la gente que no es un pico, sino que sería una estructura análoga, incluso análoga a la de los dinosaurios, porque si los ancestros no tenían o la tenían algunos, podría ser una estructura que la adquirieron algunas especies y que posteriormente, por ejemplo, en dinosaurios como los hadrosaurios, que tienen algo como un pico, o las tortugas, pero después ya el pico de un ave, un terópodo aviano, ya es un pico muy distinto. Incluso el de los pterosaurios también son una estructura análoga que tuvo que haber evolucionado varias veces en distintos grupos, pero muy emparentados, ¿no?, entre sí. Incluso lo raro, ¿no?, del pico de Venetoraptor es que tiene una estructura, una curvatura en el extremo anterior, y habría podido tener una cobertura queratínica, como si fuera una ranfoteca. Podría haber sido útil para sujetar, ¿no?,
a una presa, por ejemplo, pero y para arrancar carne también, tal vez, pero no en el sentido de una ave rapaz, por ejemplo, ¿no? Como interpretás vos a essa estrutura del pico? Sim, bom, realmente o pré-maxilar ou mesmo o dentário, maxilar, foram estruturas que evoluíram de maneira convergente para perder os dentes em arcossauromorfos várias vezes durante o Triássico, até um tema que passou a me interessar bastante depois dessa descoberta, a evolução do edentulismo nesses animais, porque realmente a gente nota tendências. E agora a gente vai passar a investigar como foi esse processo de perda de dentes em diferentes linhagens para verificar se existe algum padrão ou se é totalmente aleatório. No entanto, em relação ao Venetoraptor, esse bico realmente é uma coisa interessante. De certa maneira, não é totalmente inesperado termos encontrado essa estrutura nele, já que em outros aguepetídeos a porção ventral da mandíbula, o osso dentário, tem um formato de bico. Por exemplo, um Lagerpeton, Exalerpeton, só que não sabíamos como era a parte de cima, né, o pré-maxilar. Então, o fato dele ser recurvado ventralmente realmente é uma novidade, era algo que não dava para esperar. Em relação à função dele, a gente não consegue ter certeza ainda se realmente seria para arrancar pedaços de carne, como as aves de rapina, ou talvez para se alimentar de alguma coisa mais dura, talvez sementes ou algum tipo de fruto, de casca dura. É algo que a gente ainda precisa investigar. Inclusive, dos elementos que foi possível recuperar para o Venetoraptor, nenhum tem dente. Mas outros aguepetídeos têm dentes no maxilar, né? Infelizmente o Venetoraptor não tem o osso maxilar. Esperamos encontrar mais materiais de Venetoraptor com osso maxilar para entender se ele era totalmente edêntulo, totalmente sem dentes, ou se haveriam dentes no maxilar e não na parte anterior. Então, isso é algo que a gente ainda pretende investigar, até porque já existem registros, né, estudos interópodes que mostram que a perda dos dentes pode ocorrer ao longo da ontogenia. Então a gente vai ter dinossauros que em estágios ontogenéticos iniciais, formas mais jovens, têm dentes, e indivíduos adultos acabam ficando sem dentes, edêntulos. E é uma coisa interessante que talvez poderia acontecer em Laguepetídeos, a gente ainda não sabe, né? Porque com esse material acaba ficando a dúvida, mas é algo bem interessante que a gente espera poder responder em algum momento. Y sí, me imagino. Incluso son animales muy chiquitos, ¿no? Es muy difícil encontrar piezas enteras, aunque es relativamente usual, ¿no? Encontrar, porque muchos arcosaurios eran pequeños en esa época, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿cómo se explica la presencia de los dinosauriformes junto con los lagosúquidos y lagrepétidos, ¿no? También. Esse também é um ponto interessante. A gente não sabe exatamente quais foram os fatores que controlaram esse início dessa evolução desse grupo, mas se tem bastante evidência em favor do episódio pluvial do Carniano, que foi um momento de mais umidade, que pode ter, de certa forma, favorecido alguns grupos. Talvez a extinção de formas durante o Triássico Médio, muitos arcossauros, pseudosúquios, que ocupavam diferentes nichos, acabaram sendo extintos, e essa radiação, talvez adaptativa dessas formas de ornitodídeos mais basais, pode ter favorecido, então, esse pulso de diversidade de formas, de certa maneira, semelhantes, mas com especializações muito fortes, né? Por exemplo, os dinossauros dessa idade geralmente vão ser carnívoros, animais corredores, bípedes. O Venetoraptor, por mais que tenha um tamanho corpóreo parecido, por exemplo, com Buriolestes, porque o Venetoraptor não é tão pequeno para um laguepetídeo, teria aí mais ou menos 1 metro de comprimento, um fêmur de 14, 15 centímetros.
ele tem um tamanho parecido, no entanto, ele tem muitas diferenças em relação à forma do crânio, né, por conta do bico, as mãos. Então ele ocupava um papel ecológico distinto. Então é provável que a gente tenha esse monte de formas de ornitodíreos basais coexistindo, porque se adaptaram para ocupar nichos diferentes. Não sei ainda se foi uma radiação adaptativa por conta de outros nichos que eram ocupados anteriormente por pseudosúquios, ou se eram animais que estavam ocupando pela primeira vez determinados nichos. Isso é algo que ainda também precisa de mais estudos. Mas existe muita evidência apontando que esse evento pluvial do Carniano pode ter sido um dos responsáveis por esse momento, né, por controlar toda essa diversidade. Claro, fue un evento que duró 1.000.000 de años, ¿no? Según lo que leí en algunos lados, que bueno, debe haber sido bastante difícil de medir las rocas con las dataciones estas de los circones, pero son bastante precisas, muy poco error tienen. Antes era 1.000.000 de años, ahora ni 100.000 años. El circón, para que la gente lo entienda, son cristales que están en los sedimentos volcánicos que son fácilmente datables. Y bueno, los científicos colectan sedimentos de la zona donde se encuentran los restos y los mandan, por ejemplo, muchas veces al MIT, ¿no? Al Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos. Y algo interesante que se hablaba, incluso lo menciona Bonaparte en algunos libros, es que Brasil habría tenido un clima incluso más húmedo que en Argentina, ¿no? Pero compartimos gran parte de la fauna con Brasil. ¿Vos crees que pudo haber algún relicto de fauna triásica en Brasil que no estuviera en Argentina? Por este tema de, no sé, si hubo más humedad en Brasil, uno puede pensar también que ese ambiente prosperó más en Brasil que en Argentina. ¿Qué decís vos sobre eso? Sim, bom, eu realmente não vou ter muita informação a respeito dessa questão, não é algo que eu estudei muito a fundo. A questão dos paleoambientes é algo que eu preciso estudar mais para poder falar sobre esse tema. Mas o que a gente nota aqui são faunas muito parecidas, e quanto mais a gente escava, mais os elementos que às vezes estão ausentes no Brasil e presentes na Argentina começam a aparecer. Por exemplo, nós não tínhamos ornithosuchides aqui no Brasil, agora a gente tem. Então, essas lacunas elas vão se preenchendo com as descobertas. Eu acho que as faunas eram muito parecidas, o que deve refletir um ambiente relativamente parecido, com certa variação. Mas eu não sei dizer com propriedade, né, o quão diferente, se a umidade era maior aqui ou na Argentina. Precisé estudar más para saber sobre eso. Mucha información que hay que ir completando, que no había hasta hace poco, ¿no? También esto del evento pluvial carniano, se sospechaba hace un tiempo, explica, ¿no? Ese cambio de clima de Brasil, porque Brasil era más húmedo que Argentina, lo explica en parte, ¿no? Y esta tal vez radiación de dinosauriformes, que serían los ancestros de dinosaurios y pterosaurios. Ahora, si pasamos a los dinosauriformes, que ya estuvimos hablando un poco, ¿no? Vos también estudiaste unos cuantos géneros, unas cuantas especies, como el Buriolestes, ¿no? Schulzi, algunos fémures muy interesantes, e incluso también tomografías craneales e incluso también comparaciones entre sauropodomorfos o ancestros de saurópodos. ¿Vos cómo explicarías esta evolución basal, bien basal, de los sauropodomorfos como Guaibasaurus y un prosaurópodo como Plateosaurus? ¿Por qué tan distinto, o el morfotipo, el bauplan de los sauropodomorfos basales? Sim, bom, aqui no Brasil a gente tem diferentes estratos, diferentes camadas com sauropodomorfos. Um intervalo que, de acordo com as datações, é de aproximadamente 8 milhões de anos. Então a gente vai ter formas muito primitivas, como o Buriolestes, ocorrendo nos estratos mais antigos, nas camadas mais antigas, e depois, nas camadas mais superiores aqui, dos estratos do Triássico do Brasil, a gente vai ter formas como o Macrocolum, Guaibasaurus,
que já são sauropodomorfos que lembram um pouco mais o Bauplan daquelas formas chamadas de prosaurópodes. Então, nas formas mais primitivas, como o Buriolestes, a gente vai ter animais carnívoros, pequenos, de pescoço curto e com crânio proporcionalmente grande em relação ao tamanho do corpo. Depois a gente vai passar para camadas onde a gente vai ter, por exemplo, o Bagualosaurus, que é um sauropodomorfo um pouco menos antigo do que o Buriolestes e que já começa a adquirir características mais típicas dos prosaurópodes. Ele vai ser um pouco maior, ele vai ter o crânio um pouco menor e a dentição já começa a ser claramente adaptada para uma dieta herbívora, pelo menos onívora, mas as serrilhas dos dentes já mudam de ângulo, se tornam mais robustas, então são animais que já estariam indo em direção a se tornar herbívoros. E, finalmente, quando a gente chega nos estratos mais recentes daqui, com Macrocolum, Guaibasaurus, Unaisaurus, a gente já tem animais com a cabeça muito pequena, os dentes feitos para se alimentar de plantas. O corpo deles é maior, são animais que chegam a ter 4 metros de comprimento, então é mais do que o dobro do Buriolestes. E talvez a característica mais marcante dessas formas é o pescoço longo. Então, ali, partindo dessa forma mais primitiva até chegar nessas formas um pouco mais recentes, a gente vê muitas diferenças que foram se acumulando gradualmente. E eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, uma das características que mais ajudou os sauropodomorfos durante esse início da evolução do grupo foi o alongamento do pescoço. Porque a partir desse ponto, esses animais começam a alcançar um nicho diferente dos outros herbívoros que viviam com eles. Por exemplo, os rincossauros, a gente sabe que são animais que não eram carnívoros, provavelmente se alimentavam de plantas. A gente não sabe exatamente como era a alimentação de um rincossauro, porque eles são animais muito especializados, mas certamente não eram carnívoros. Provavelmente animais se alimentavam de plantas ou vegetais. Esses animais, eles não conseguiriam alcançar um ramo de vegetação que um sauropodomorfo de pescoço longo conseguia. Então, mesmo em momentos de escassez de alimentação, um sauropodomorfo teria uma vantagem em relação a um herbívoro quadrúpede de pescoço curto, como um rincossauro ou mesmo um dicinodonte. Então, eu acho que uma das características mais interessantes do início dessa história evolutiva dos sauropodomorfos foi o alongamento do pescoço, porque proporcionou que esses animais alcançassem, pela primeira vez, o domínio dos ecossistemas terrestres. Se tornaram mais abundantes, se dispersaram pelo globo, pelo planeta, no momento em que conseguiram alcançar esse pescoço mais longo. Em relação à pergunta, assim, do Guaibasaurus ser diferente de outras formas, eu acho que a principal diferença que a gente vai ter entre essas formas daqui, que são um pouco mais primitivas, e as formas, por exemplo, já da Alemanha, como o Plateosaurus, vai ser o tamanho e a robustez. O crânio, né, o Guaibasaurus a gente não tem crânio, mas ele é muito parecido, de certa forma, com o Macrocolum, e até o Unaisaurus. E eles têm um crânio que lembra muito o do Plateosaurus. Embora, né, cada um tenha lá as suas especializações, mas a grande diferença entre essas formas é a robustez. Esses animais daqui do Brasil, eles ainda mantêm um plano corpóreo mais grácil, por mais que eles já tenham 4 metros de comprimento, as proporções dos membros, eles são ainda de animais com membros gráceis. Já um Plateossauro, um animal que consegue crescer mais, atingia tamanhos maiores, e era mais robusto. E essa robustez é uma das características típicas dos saurópodes depois. Então a gente vai ter animais muito grandes, né, muito robustos, lá pelo Jurássico, né, até no finalzinho do Triássico. Mas acho que, para mim, nesse momento, com base nos fósseis que a gente tem, a principal diferença é o tamanho e a robustez. O restante até que lembra bastante. Claro, hay mucha diferencia entre las vértebras más cercanas al tórax con respecto a las más cercanas al cráneo, en los saurópodos más derivados. Son mucho más grandes las que están más cerca del tórax, muy interesante.